Oi, gente! Conforme nós combinamos, eu estou disponibilizando aqui, tá? O material referente à aula de hoje. Nós falamos sobre o debate, né? E características desse gênero, essencialmente oral. E nós lemos, né, na aula, aquele debate ali da página, texto 1, né, da página 140. Foi um debate entre o professor Cortella e o professor Eduardo, mediado pela jornalista, e que versa basicamente sobre o uso do internetês, né? O uso dessa linguagem. E em alguns momentos ali eles falam do que os pais acham e os professores se posicionam a respeito também. Então, qualquer dúvida vocês retornam lá no texto para que possam sanar essas dúvidas, tá? Então, vamos lá para a página 144 do livrinho de vocês. Vamos direto a essas questões aqui. Página 144. Vamos fazer juntos. Quem se interessa por um debate sobre esse tipo de linguagem? Não há um público específico, né? No início do debate, a jornalista mediadora anuncia o assunto a ser discutido. A quem são dirigidas essas informações iniciais? Aos telespectadores do programa. Qual é o objetivo do debate anunciado pela mediadora? Discutir se a linguagem usada nas redes sociais prejudica a aprendizagem e como a escola lida com isso. Sobre o posicionamento dos convidados diante do tema em discussão, é possível afirmar que, é a segunda opção ali, né? É possível afirmarmos que eles defendem pontos de vista semelhantes a favor do uso do internetês em situações específicas, né? Eles acham que os jovens conseguem adequar bem essa linguagem. Número 4. Diante do comentário do jornalista a respeito do que os pais falam sobre o internetês, mas isso está errado, o professor Eduardo diz: então, da mesma forma que a gente consegue falar com uma naturalidade e com uma espontaneidade numa conversa de bar, e isso não interfere na maneira como a gente fala na hora de dar uma entrevista, uma palestra, isso acontece também com a linguagem escrita, e os jovens percebem isso mais do que a gente imagina. Por esse comentário, pode-se afirmar que o professor Eduardo está de acordo com o que dizem os pais? Não, né? Para ele é preciso saber quando usar esse tipo de linguagem. Então, ela não pode ser considerada um erro, né? Se o contexto possibilitar o uso. Ele defende o uso da linguagem, desde que adequada ao contexto. Segundo a opinião do professor Cortella, lida no texto, julga as afirmações abaixo sobre as mudanças da língua como verdadeira ou falsa. As transformações ocorridas de vossa mercê a você ou VC comprovam que a língua sofre mudanças ao longo da história. Isso é uma afirmação verdadeira. A abreviação VC nunca irá substituir você, a ser incorporada ao modo padrão. Isso não temos como afirmar, é uma afirmação falsa, porque que vai dizer isso é somente o tempo. A incorporação de uma transformação da língua ao vocabulário acontece pelo uso cotidiano. Sim, é verdade. A incorporação da língua ao vocabulário acontece pelo uso mesmo, pelo uso diário, pelo uso cotidiano. Número 6. O que outras pessoas pensam sobre o uso de linguagens simplificadas como internetês? Leia os 3 pontos de vista a seguir e identifique qual deles é semelhante aos dos debatedores. Nós sabemos que semelhante aos dos debatedores ali é o ponto de vista da professora Dirce, né, que nós lemos na aula, e da professora Marisa. A professora Vilma, ela não concorda, ela tem uma outra opinião sobre isso. Vamos ali para a próxima, que é exatamente na página 146. Vocês têm um box ali falando um pouquinho sobre debate, né? Que é o gênero oral, em que 2 ou mais pessoas, geralmente especialistas ou pessoas com conhecimento sobre o tema, discutem determinados assuntos, buscando expressões, ali buscando expressar e defender o quê? O seu ponto de vista, né? O debate faz parte da programação de rádios, canais de TV, e a finalidade é apresentar diferentes maneiras de pensar, temas considerados polêmicos, né? Em que os convidados vão debater ali e para que dê uma visão geral para quem assiste, né? Para quem ouve. Nesse caso aqui, nesse debate que nós vimos sobre o uso do internetês, aconteceu dos 2 convidados aqui, tanto o professor Cortella
quanto o professor Eduardo concordarem a respeito do assunto, né? A opinião de um vai de encontro ali a do outro, completando, né? Os dois acham que o uso do internetês pode ser benéfico, né? Desde que adequado. Então vamos para o número 1 ali. O debate caracteriza-se pela troca de ideias entre debatedores e mediador. Como a mediadora atua no debate que você leu? Que ações cabem a ela? Bom, ela abre o programa, informa o assunto a ser debatido e dirige as perguntas a um ou a outro, né? Quais as afirmações abaixo retratam o preparo da mediadora para o debate? A número 1 ali. Vou ler todas as que retratam ali o preparo dela. A única que não retrata é a terceira. Então, vamos a elas. A primeira, a mediadora, traz exemplos de abreviações do internetês. A mediadora fala da opinião dos pais sobre a linguagem, sim. A mediadora pede que os debatedores expliquem o que é internetês? Não, ela não pede. A mediadora faz perguntas que promovem a troca de ideias sobre o tema, sim. E ela apresenta as qualificações dos debatedores ao apresentá-los, sim. Ela fala sobre eles ali. A número 2, então. Veja 2 exemplos e tipos de argumento apresentados pelos debatedores em defesa do seu ponto de vista. Exemplificação. Apresenta um fato concreto para comprovar o que afirma. Vamos ver o que o professor Cortella fala. Muito mais pressa, não necessariamente mais velocidade. Não se confunda velocidade com pressa. Velocidade é uma qualidade, enquanto a pressa não o é. Por exemplo, o Ale, o Edu, né, a Fê, né, essa ideia de André ou Dré. Se você observar uma parte dos jovens hoje, você identifica isso na sala de aula. Eles se tratam de uma maneira em que o próprio nome da pessoa ele é reduzido. Isso a linguagem é muito mais rápida. Aí a causa e consequência aqui, apresenta as consequências do que afirma o professor Eduardo. A gente tem uma imagem visual, né, da palavra e a gente não pensa no som. Aí a gente precisa pronunciar em voz alta para estabelecer a relação e isso pode gerar um problema de aprendizado, dependendo de quem utiliza. Se a pessoa começa a guardar a imagem visual da letra C, com esse som de C, por exemplo, como um pronome reflexivo, que daí é escrito com S, né, o C, é mais grave, isso pode gerar um problema. Letra A. Em seu argumento, Cortella aponta a pressa como um dos fatores para a utilização do internetês. O que ele cita como exemplo? Ele dá como exemplo ali, né, na letra A do número 2, o fato de ser comum alguns jovens se tratarem por nomes reduzidos. Ele utiliza esse exemplo para falar da pressa. Segundo o professor Eduardo, qual é a consequência do uso do C, como se pode gerar? Pode gerar, dependendo de quem use, né? Por exemplo, criança ou alguma pessoa que esteja no processo inicial de aprendizagem ali, né? Um problema, né? Se está no processo inicial de aprendizado, pode gerar um problema ali de aprendizagem. Número 3. Ao propor uma das questões, a mediadora explicita a opinião de alguns pais. Mas isso está errado. Releia a resposta que o professor Eduardo deu à questão e relacione as colunas abaixo. Você pode voltar lá no texto, né, se vocês preferirem. Porém, ele defende, né, o uso desde que adequado, né, e diz que não pode ser visto como erro. Então, a opinião dos pais. A escrita internetês é errada e o aluno se acostuma a escrever dessa maneira em outros textos. Isso os pais que acham. O professor Eduardo tem uma opinião diferente. Ele diz que o internetês não é o problema, que uma criança de 4 anos é capaz de usar a linguagem de acordo com o interlocutor, ou seja, ela é capaz de adequar a linguagem. E o aluno sabe e aprende facilmente, né? O internetês não deve ser usado em textos que exigem registro formal da língua, tá? A letra B agora. Letra B. Entre a opinião dos pais e a do professor Eduardo, qual pode ser considerado argumento e qual é contra-argumento? Bom, a opinião dos pais seria o argumento aqui, né? E a resposta ali do professor Eduardo seria o contra-argumento. Qual é a importância do contra-argumento para a defesa de uma opinião? O contra-argumento, ele fortalece a opinião, né? Pois nesse caso, combate aqui ele tem uma opinião contrária. Então, combate o argumento dos pais de que os jovens não sabem diferenciar quando devem usar ou não o internetês. Vocês têm a explicaçãozinha ali
logo abaixo, né? Para convencer alguém a adotar seu ponto de vista, os debatedores usam diferentes tipos de argumentos, né? Exemplificação, causa, consequência. E de contra-argumentos, né? Que são argumentos contrários usados para debater o ponto de vista do outro. Então, o contra-argumento é aquele argumento contrário usado para debater o ponto de vista do outro. Página 148. O texto que você leu é a transcrição de trechos de um debate, que em sua forma original é oral. Por ser uma transmissão ao vivo, a fala sai espontaneamente. Releia o trecho a seguir. A gente tem uma imagem visual da palavra e a gente não pensa no som. Então, o que acontece? Quando a gente não consegue entender, é porque a gente não tem o registro daquilo. Aí a gente precisa pronunciar em voz alta. Ali pedem, né, para circular nesse trecho exemplos de repetição e hesitação nas marcas da modalidade oral da língua. Então, vocês devem circular ali a palavra na primeira linha, agente e agente. Aí nos outros, só procurar ali agente, ok? A letra B, a resposta é pessoal. Vamos ao número 2. Considerando a linguagem empregada, o contexto em que ocorre o debate e o público-alvo, podemos classificar esse debate como uma situação de comunicação, predominantemente formal ou informal. Justifique. Então, gente, embora contenha marcas ali da oralidade, né, da parte informal da língua, a predominância é o quê? É o uso da modalidade oral formal. Algumas palavras e expressões tornam-se marcas importantes no texto oral, pois permitem ao ouvinte compreender melhor a sequência de ideias apresentadas pelo falante. Essas marcas são conhecidas como operadores argumentativos. Nos trechos a seguir, alguns operadores foram destacados. Vamos ali para o primeiro. Eu acho que existe muito mais motivos para ela ser utilizada do que, enfim, motivos para a gente criticá-la, mas eu não uso. 2. Quando a gente pensa que algumas construções que há 100 anos eram absolutamente inaceitáveis e passaram a se tornar aceitáveis, é justamente porque elas foram repetidas. Número 4. Relacione cada operador argumentativo à ideia que ele introduz nos trechos destacados acima. Número 1 ali, operador por quê? Ele introduz o quê? A ideia de explicação, né? E operador mas, a ideia de oposição, certo? Vamos para o número 5. Você conheceu, no módulo 1, diferentes tipos de variações linguísticas, geográfica, histórica, sociocultural e institucional. Em qual dessas categorias o internetês se inclui? Justifique. Gente, ele é uma variação situacional, né? De situação de comunicação, em que o falante se encontra, ok? Último box ali, né, sobre debate, é comum encontrarmos marcas da oralidade, né, repetições, hesitações, pausas, marcadores conversacionais, como né, aí, certo, entendeu? Entre outras, né? Dependendo da situação, contudo, o debate pode se caracterizar pela presença do registro mais ou menos formal da língua, ok? Gente, então vocês têm aqui à disposição de vocês essa aulinha de um pouquinho mais cedo, tá? Caso tenham alguma dúvida, vocês só retornam a ela aqui para tirar essas dúvidas, ok? Até a próxima, pessoal!